Vamos lá, pessoal. Uma questão que se diz simples, né, de resolver, mas que gera uma polêmica danada aí entre os estudantes, entre alguns professores até, né? Qual é a raiz quadrada de 64? 8 menos 8 ou mais ou menos 8? Eu deixei essa questão na aba comunidade. Se você respondeu, deixa nos comentários aí se você acertou, se você errou. Se você ainda não respondeu, o que você acha? Letra A, B ou C? Vou mostrar a explicação passo a passo agora. Vem comigo. Antes de começar essa aula, eu tenho um recadinho rápido para você. Presta atenção. No dia 1º de abril de 2022, agora, dia 1º, vai abrir as inscrições para a turma do meu novo projeto, que é o Matemática do Zero para Concursos. Você que está no zero na matemática, está começando a estudar para concurso, é péssimo nessa matéria, acha que nunca vai conseguir aprender, detesta a matemática, mas tem que estudar para passar no concurso público, trabalha durante o dia e não tem tempo para estudar, esse curso foi feito para você. E a ótima notícia, presta atenção, a ótima notícia é que teremos vários planos. Plano trimestral, plano semestral, plano anual. Tudo que você precisa fazer é escolher o plano que melhor atende às suas necessidades de estudos e que cabe no seu bolso. Você terá a chance de estudar com a melhor metodologia de ensino de matemática para concurso e ser aprovado, que é a minha metodologia, a metodologia LIAS de ensino de matemática para concursos. Clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo e entre no grupo prioritário de pré-matrícula para garantir sua vaga logo nessa primeira turma. Bom, chega de papo, né? Vamos para a resolução da questão aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 64? A primeira coisa que você tem que saber é a definição de raiz quadrada, que é o seguinte: todo número real, veja que eu estou falando de número real, não estou falando de números complexos. Todo número real não negativo possui uma única raiz quadrada não negativa. Então, o que você tem que ter em mente? Olha só, a definição de raiz quadrada nos diz o seguinte: quando a gente tem uma raiz quadrada de um número qualquer ao quadrado, raiz quadrada de um número x ao quadrado, isso será igual ao módulo desse número x. Anota isso aí, tá? Toda raiz quadrada de um número x ao quadrado será igual ao módulo de x. Por que essa definição? Porque a raiz quadrada ela vem da geometria. Como assim, professor, da geometria? A raiz quadrada ela faz referência à área de um quadrado. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado, tá? E a área desse quadrado é igual a 16. Imagine que a área desse quadrado é 16. Então, eu quero encontrar, né, qual o valor dos lados desse quadrado cuja área é igual a 16. O que eu vou fazer? Veja bem, se a área é 16, eu quero encontrar a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 será igual a x, que é o lado desse quadrado. Agora, preste atenção. Se eu tenho raiz quadrada de 16, veja bem, ó, eu posso escrever essa raiz quadrada de 16 como um número x elevado ao quadrado. A raiz quadrada pode ser escrito como 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado não é 16. E essa raiz quadrada de 16 pode ser escrita também assim, ó, menos 4 ao quadrado. Pois menos 4 elevado ao quadrado, veja que está entre parênteses aqui, é menos 4 vezes menos 4, será igual a 16. Só que nós estamos trabalhando com o lado de um quadrado. E não existe lado, distância negativa. Não existe distância negativa. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Essa raiz quadrada de 16 será igual ao módulo de 4. O módulo de 4 é quanto? 4. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Veja a definição de raiz quadrada. A raiz quadrada de um número x ao quadrado será o módulo de x. Ou seja, essa raiz quadrada aqui, ó, será igual ao módulo de menos 4, que na verdade é igual a 4. Veja que as duas respostas aqui, tanto substituindo x por 4, como por menos 4, será igual ao módulo desse número. O módulo de 4 é 4, o módulo de menos 4 é igual a 4. Então, na verdade, o lado desse quadrado aqui, os lados, né, serão iguais a 4. Pois 4 vezes 4, né, 4 ao quadrado é igual a 16. É por isso que tem essa definição. Tá? A raiz quadrada sempre será um número não negativo. Então, não existe raiz quadrada negativa. Agora, preste atenção, pessoal, porque muita gente confunde isso aqui, ó.
Veja bem, vou mostrar para vocês aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, isso é diferente de raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado. Veja que isso aqui é diferente disso. Ó, usando a definição de raiz quadrada, o número x ao quadrado será igual ao módulo de x. Essa raiz aqui, ó, será igual ao módulo de 4, que é igual a 4. Isso é diferente dessa raiz aqui. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado. Aqui eu posso simplificar essa raiz aqui com o expoente, e isso será igual, ó, a menos 4. Na verdade, né, raiz quadrada de números negativos, a gente já vai trabalhar no conjunto dos números complexos. Né? Essa raiz aqui, vou até colocar em vermelho, ó. Essa raiz aqui, ó, de menos 4, ó, raiz quadrada de menos 4, na verdade, no conjunto dos números complexos, será igual a raiz quadrada de menos 1 vezes 4. E, na verdade, separando em duas raízes, ficará raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de menos 1 no conjunto dos números complexos é igual a i. É igual ao número imaginário i. Então, ficará, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, ficará 2 vezes o i, ou seja, 2i. Isso no conjunto dos números complexos. Então, vejam que no conjunto dos números complexos é outra coisa, muda tudo. Né? Se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, no conjunto dos complexos, ficará raiz quadrada de 4 vezes i elevado ao quadrado, que é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1 nos complexos é igual a i. Aqui eu posso simplificar essa raiz aqui com expoente, então ficará 4 vezes i ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1 no conjunto dos números complexos. Menos 1 vezes 4 seria igual a menos 4. Essa resposta aqui dessa raiz será igual a menos 4. Tranquilão? Essa é a diferença do conjunto dos reais para o conjunto dos números complexos. Valeu? Bom, voltando aqui, né? Isso tudo para a gente explicar a raiz quadrada de 64. Deixa eu apagar aqui. Raiz quadrada de 64, então, ó, raiz quadrada de 64 é o que a gente estava procurando. Raiz quadrada de 64, na verdade, então a gente pode escrever como raiz quadrada de 8 ao quadrado, vai ser igual ao módulo de 8, que é igual a 8. Ou também, se você quiser escrever assim, ó, professor, menos 8 ao quadrado também. Então, beleza. Aqui, ó, menos 8 ao quadrado. Só que, quando eu tenho uma raiz de x ao quadrado, é o módulo de x. Então, será igual ao módulo de menos 8, que é igual a 8. Ou seja, a raiz quadrada de 64 só tem um valor, que é o valor positivo, 8. Resposta correta aqui, ó, quem marcou letra A, gabaritou a questão. Beleza? Se quiserem tirar um print da resolução, ó, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que tenha ficado claro para vocês aí essa explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do Professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo, se inscreva. Tem muitas aulas legais. Ah, não esqueçam de compartilhar com no mínimo 2 amigos de vocês que estão estudando para concurso para ajudar o canal do Professor Robson a crescer. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula.